Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Sabrina Soares, eu sou nutricionista. Para mim é um prazer estar aqui falando com vocês um pouco sobre diabetes, que é o meu dia a dia de trabalho. Eu sou nutricionista, sou educadora em diabetes, trabalho com tecnologia em diabetes, bomba de infusão, sensores de glicose. Sou membro do Departamento de Nutrição da Sociedade Brasileira de Diabetes, desse biênio, e vou dividir um pouquinho com vocês a minha experiência. Eu queria parabenizar a Tiago e a Juliana, o pessoal da Telesaúde, que esse é o tipo de iniciativa que eu acredito bastante. Eu acho que compartilhar informação, conhecimento nunca é demais, na verdade. Então, à medida que eu posso vir aqui falar do meu dia a dia e outros profissionais virem também, e isso ser disponibilizado para nossa Bahia inteira, isso é muito importante. Então, espero poder colaborar com vocês nesse processo. Vamos lá. Vamos falar um pouco sobre diabetes, conceitualizar, né? Falar um pouquinho que o diabetes é uma doença. Diabetes médio consiste em um distúrbio metabólico caracterizado por hiperglicemia persistente. Esse indivíduo ele tem uma concentração de açúcar no sangue maior do que deveria ser. E isso é decorrente da deficiência na produção de insulina ou na sua ação. A insulina é o hormônio responsável, é produzida pelo pâncreas e é responsável pela absorção, dentre outras coisas, a absorção da glicose do sangue circulante para dentro da célula para que sirva como fonte de energia. Então, um paciente ele pode ter deficiência na produção dessa insulina, que faz com que o açúcar permaneça do lado de fora, ou na ação dela. Ela é produzida, mas não tem uma ação efetiva por conta de questões metabólicas como um todo. E esse quadro hiperglicêmico leva a complicações ao longo prazo, tá? Por isso que a gente precisa se preocupar tanto com o diabetes. O diabetes é um problema de saúde pública, é um número crescente de pacientes e, de fato, é uma doença que precisa de bastante atenção. Vou falar um pouco dos tipos de diabetes. Os tipos que a gente lida mais no dia a dia é o diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 e diabetes gestacional. O diabetes tipo 1 ele é caracterizado pela deficiência praticamente absoluta de insulina. Então, esse indivíduo ele tem destruição das células beta, que são células produtoras de insulina, e isso pode ser comprovado em exame laboratorial quando ele tem uma autoimunidade positiva. Existem anticorpos que são dosados no sangue e esse indivíduo pode ser classificado como diabetes tipo 1. Quando esses anticorpos eles não podem ser dosados, e há uma deficiência plena da quantidade de insulina, ele continua sendo diabetes tipo 1, mas diabetes tipo 1B, onde essa falta é idiopática, não tem necessariamente uma causa de autoimunidade. O diabetes tipo 1 normalmente ele acomete crianças e indivíduos jovens, né? Como ele é caracterizado pela falência de célula beta, são indivíduos mais magros, que não necessariamente têm excesso de peso, embora isso não possa descartar um diagnóstico, tá? A presença de sobrepeso ou obesidade. Segundo a IDF, o Brasil é o terceiro país do mundo em casos de diabetes tipo 1. São mais de 30 mil indivíduos com diabetes. Então, a gente precisa de fato atentar para isso, embora o diabetes tipo 1 represente apenas de 5 a 10% do total de indivíduos com diabetes no mundo. Então, a maior quantidade de indivíduos com diabetes é de fato diabetes tipo 2. Então, esse indivíduo com diabetes tipo 1 ele já inicia o tratamento com insulina, outras medicações não surtem efeito por conta da falta da insulina de fato, e ele tem esse perfil característico. Normalmente os polis, que é aquilo que a gente conhece, polidipsia, polifagia, poliúria, são bem característicos nesse momento do diagnóstico no diabetes tipo 1, porque é uma falência abrupta de célula beta. Em indivíduos adultos mais velhos, pode haver uma falência de célula beta, sim, mas de modo progressivo. Esse indivíduo é considerado como um paciente que tem um diabetes LADA, que é o diabetes latente do adulto, onde a perda de célula beta, ela é progressiva, não tanto, talvez mais rápido do que um diabetes tipo 2, mas ele ainda tem um pouco de secreção. Mas, enfim, falência de célula beta necessita aplicação de insulina. É isso que faz a grande diferença do tratamento de um para o outro, principalmente da dietoterapia. No paciente com diabetes tipo 2, normalmente é um indivíduo que tem acima, com idade mais avançada, que tem sobrepeso ou obesidade, que tem um histórico familiar de diabetes na família. Então, esse diabetes tipo 2 é caracterizado por uma perda progressiva da secreção de insulina, combinada ou não com a resistência à insulina. Então, é um indivíduo que aos poucos ele vai perdendo a ação da insulina ao longo do corpo.
e diminuindo a produção também. É um indivíduo que normalmente reage bem a medicamentos orais no começo do diagnóstico, no começo do tratamento, mas, como a gente viu aqui, é uma falência, uma perda progressiva da secreção dessa insulina, então é um indivíduo que ao longo do tempo pode vir a precisar de insulina exógena também, assim como o diabetes tipo 1. Então, é um indivíduo que normalmente o tratamento se beneficia muito com a perda de peso, que diminui a resistência, como se a gente sabe que aquela circunferência abdominal aumentada, que é a obesidade centrípeta, ela está relacionada com o aumento da gordura visceral, e isso cria no indivíduo um quadro inflamatório, que leva à resistência à insulina. Então, à medida que esse indivíduo consegue perder um peso, diminuir essa concentração de gordura visceral, ele tende a melhorar o controle glicêmico e tudo mais. Então, parte do tratamento dietoterápico do diabetes tipo 2, lógico, e respeitando o estado nutricional dele, levar em conta a perda de peso. Diabetes gestacional, que é outro tipo de diabetes que a gente encontra bastante na nossa população, ele é caracterizado por uma hiperglicemia de graus variados, diagnosticada durante a gestação, na ausência de critérios de DM prévio. É um indivíduo que não é diabetes tipo 1 nem diabetes tipo 2 e que engravida. É um indivíduo que não tinha nenhum quadro clínico de diabetes, nenhuma manifestação clínica, mas que durante a gestação, que é um quadro extremamente hiperglicêmico por conta de hormônios placentários, uma produção de outros hormônios que fazem o efeito contrário da insulina, é um paciente que manifesta a hiperglicemia em graus variados. Então, o tratamento é medicamentoso, mas a questão alimentar tem um papel fundamental na condução dessa paciente. Lembrando que ela pode voltar ao quadro de normoglicemia depois que o bebê nasce com a saída da placenta, mas ela vai continuar sendo um potencial paciente, indivíduo para desenvolver diabetes tipo 2 mais adiante. Tá? Então, ela precisa ser bastante foco na atenção à saúde, qualidade de vida e tudo mais. Os outros tipos de diabetes são bem menos comuns no nosso meio. A gente não vai bem detalhar bastante, não. Eu dividi aqui só uma questão para vocês terem uma visão mais ou menos do perfil físico de cada um deles. O diabetes tipo 1 é aquele indivíduo normalmente jovem e magro. Eu falo sempre normalmente porque isso não fecha diagnóstico. Eu não posso ter um indivíduo, inclusive a gente tem visto crianças com obesidade, com diabetes tipo 2 por conta do aumento de peso, mas normalmente o diabetes tipo 1 é um indivíduo jovem, magro e que requer insulina logo no início do tratamento para compensar suas glicemias alteradas. Já o diabetes tipo 2 é um indivíduo que normalmente é acima do peso, acima de 45 anos, embora essa seja uma faixa marca, são indivíduos adultos que apresentam ganho de peso ao longo da vida, tem fator sedentarismo associado, um histórico familiar também importante, e que apresentou esse perfil físico. E o gestacional, que é uma mulher que obviamente vai estar grávida e neste momento apresentou alteração glicêmica. Ok? Tratamento do diabetes. É bem clássico essa imagenzinha, né? Mas eu acho que ela representa a dificuldade que se tem de equilibrar o diabetes. É uma balança. E a gente sabe que a gente precisa tentar manter sempre essa balança em equilíbrio, porque envolve alimentação saudável, envolve exercício físico e envolve medicação, seja ela insulina ou medicamento oral. Então, seja um tratamento de diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 ou gestacional, a gente precisa ter todos esses, a gente chama da tríade do tratamento do diabetes. E eu acrescentei monitorização aqui só porque é uma coisa muito mais acessível hoje do que já foi há tempos atrás, e não que ela seja necessária para o tratamento em si, mas ela acompanha o tratamento e mostra os resultados dele, permite que a gente faça intervenções, né, a cada momento, em momentos específicos a cada paciente. Então, manter essa balança em equilíbrio é o segredo do sucesso do tratamento do diabetes. Por isso que uma equipe multidisciplinar, um centro onde o paciente possa ter acesso ao nutricionista, ao profissional médico, enfim, um educador de saúde educador físico seria o ideal também, mas todos colaborando para o sucesso do tratamento como um todo. Bom, vamos falar de alimentação, né? Princípios básicos da saúde alimentar. O que é uma alimentação saudável? Aí a gente pensa assim, pô, ela está falando de diabetes, está falando só de alimentação saudável? Estou falando das duas coisas. Porque quando a gente fala de diabetes, a gente não precisa imaginar que eu preciso ter um tipo de alimentação específica para quem tem diabetes. Não existe isso, na verdade. O indivíduo precisa ter uma alimentação saudável. Lógico que ele vai ter que ter atenção em alguns critérios, vamos dizer assim, com um foco maior no carboidrato, por exemplo, do que o indivíduo que não tenha diabetes. Mas a alimentação, dois indivíduos iguais,
que procuram um nutricionista para ter uma alimentação saudável, um tendo diabetes e o outro não, a conduta nutricional é semelhante, é praticamente a mesma. Então, lógico que o tratamento vai interferir, algumas questões outras, mas a conduta alimentar como um todo não precisa ter nada específico pelo fato dele ter diabetes. Então, alguns princípios básicos do que seria uma alimentação saudável. Ela não deve ser difícil de ser feita, não é verdade? Uma alimentação que muito cheia de firula, né? Vamos dizer assim, muito trabalhosa, que requer, sei lá, um alimento que passa horas no fogo, em que é difícil de encontrar. Então, uma coisa que é muito trabalhosa é dificultosa para que seja aplicada no dia a dia. Então, a gente tem que tentar numa coisa prática. O dia a dia das pessoas está cada dia mais corrido, né, nos dias atuais. Então, a gente precisa ser seja um nutricionista ou alguém que oriente um paciente num posto de saúde, num centro de atenção básica, informando que a alimentação precisa ser prática e aplicável. Não adianta eu querer que o paciente vá comer uma coisa lá, né, sei lá, estrambólica, mas se é difícil e trabalhosa na rotina dele, aquilo não se enquadra. Então, a alimentação precisa ser individualizada de acordo com o perfil de cada paciente. Lógico que é bom a gente, de vez em quando, fazer uma comidinha diferente, mais elaborada, que leve mais tempo, aquela coisa do carinho, mas no dia a dia ela precisa ser fácil, precisa ser prática. Tá? Ela não necessariamente precisa ser cara, gente, sinceramente. A gente às vezes cria esse estigma errado de que uma alimentação saudável é cara, porque eu preciso, agora eu vou passar para nutricionista, vai mandar eu comer um monte de coisa que eu não como e que eu não tenho condição de comprar, de forma nenhuma. A gente não precisa ir lá no Himalaia para trazer uma coisa para cá na nossa região para comer. Não precisa ir lá e trazer um berry de sei lá de onde. A gente tem tanta coisa boa por aqui. A gente tem abacaxi, a gente tem banana, a gente tem raízes diversas, a gente tem açaí, não está tão aqui, mas está próximo de nós. Então a gente precisa entender que a alimentação regionalizada, com aquilo que a gente tem na nossa região e que a gente pode trabalhar, é o melhor para ser aplicado no dia a dia. Castanhas, a nossa população não tem o hábito de comer castanha. Aqui em Salvador eu até entendo, castanhas é uma coisa que é até mais cara, mas às vezes o indivíduo do interior tem muito mais acesso às castanhas oleaginosas de uma forma geral. Então isso precisa ser focado. Cada região tem sua particularidade, tem seus alimentos específicos e a gente precisa trabalhar com aqueles ali, tá? Ela não precisa, a alimentação saudável, ela não deve requerer sacrifício para ser feita. Então, em nenhum sentido esse tipo de sacrifício. Nem no sentido de dar trabalho de elaborar, nem no sentido de que eu estou me sacrificando demais para comer aquilo, eu estou me cansando, me dá muito trabalho e que me desgasta, enfim. Tem que ser algo que seja feito de uma maneira suave. Lógico que com programação, gente. Sinceramente, sem programar, a gente não consegue fazer nada na vida. Então, não adianta você abrir a geladeira de manhã e querer descobrir o que você vai fazer para o café da manhã. Abrir meio-dia e querer saber o que você vai fazer para o almoço. Tem que ter uma certa programação daquilo que vai ser feito. Isso diminui o desperdício e facilita muito a programação da alimentação. Ela também não deve ser ruim e nem sem graça, lógico. A gente tem também aquele estigma de que a alimentação saudável é aquela sem graça, que não tem gosto de nada. Comida tem que ser muito bem temperada. Qual o problema de se usar todos os tipos de tempero, de cheiro verde, tomate, cebola, alho, pimentão, enfim, valorizar o tempero normal e natural que a gente tem. Esses temperos que a gente compra prontos, eles são feitos à base desses alimentos concentrados, processados, cheios de aditivos. A gente tem tudo isso disponível. Então, é possível e necessário que ela seja saborosa. Ok? Isso vale para quem tem diabetes e para quem não tem diabetes, trata apenas de uma alimentação saudável. Vamos falar de alguns mitos, então, relacionados ao diabetes? Aí eu trouxe aqui algumas questões sobre a alimentação. Alimento Quem tem diabetes precisa comer alimento diet light necessariamente? Não necessariamente. São alimentos que fazem parte, que auxiliam em algumas situações, mas a gente precisa ter o conceito de que a alimentação saudável é aquela alimentação mais simples possível, sem muita firula. Eu costumo dizer assim, até em consultório, é aquela alimentação que o vovozinho vai lá, planta, colhe e come. Aquilo é o mais simples, é o mais saudável. Então, a gente não precisa se ater a um mercado para fazer compras faraônicas, que a gente não tem necessidade disso. Mas os alimentos diet light fazem parte desse grupo. Então, só para especificar o que seria cada um deles. O alimento diet é aquele que apresenta a ausência de determinado ingrediente em sua composição. Ou seja, eu estou fazendo um bolo, esse bolo tem farinha de trigo, ovo, leite, tal, todos os ingredientes e açúcar. Pronto, é um bolo normal. Só que quando eu vou fazer um bolo diet, esse bolo terá os mesmos ingredientes menos o açúcar. Então eu retirei um item e aí eu chamo ele de diet. Ele tem ausência de açúcar.
não necessariamente de carboidrato. Então, o grande quantitativo, uma coisa que a gente precisa entender, o maior quantitativo de carboidrato, carboidrato é tudo aquilo que dentro do organismo vira açúcar, a gente vai falar um pouquinho mais disso. O grande quantitativo de carboidrato de um alimento, de um bolo, no caso, é a farinha de trigo. Então, assim, se a gente faz um bolo diet sem açúcar e um bolo normal com farinha de trigo e tira apenas açúcar, a gente vai começar a perceber que a diferença glicêmica não é tão grande assim. O que vai determinar mais é a porção final que o indivíduo come. Lógico que você tem que dar a informação para o paciente que está na sua frente. Você não vai chegar a isso e dizer para um obeso mórbido que precisa perder, sei lá, 15 quilos, que ele vai poder comer bolo à vontade. Mas à medida que o conhecimento vai avançando, que o entendimento do paciente vai clareando, que a evolução do centro de saúde num posto vai. Eu gostava muito de atividades na época que eu fazia um trabalho voluntário, em salas de espera. Era uma unidade de saúde básica, pública, do SUS, e eu fazia um trabalho, eu era estudante, estava saindo da faculdade. Então era muito legal a gente aproveitar aqueles períodos de sala de espera. Gente, como a gente pode ganhar coisas ali? E aquilo ali pode parecer pouco, mas é significativo. Primeiro que você cria laços entre as pessoas e você facilita a adesão delas, tanto nas consultas, para que elas não deixem de vir, quanto nos momentos de troca, de bate-papo, de conversa, onde, enfim, se esclarecem algumas coisas que às vezes não dá tempo em consulta. Então é um momento muito bom. E o aprendizado vai crescendo. E é aí que é nesse momento que esses conceitos vão entrando. De que a gente precisa ter cuidado com o diet light. Não é porque ele é diet que ele pode ser comido à vontade, porque ele, por exemplo, do bolo, né, que eu estou usando como exemplo, ele tem farinha de trigo, então vai interferir de certa forma na glicemia também, tá? Já o alimento light, ele possui uma redução de no mínimo 25% do valor calórico ou de algum nutriente em comparação ao produto tradicional. Então, se eu tenho um produto igual, vamos manter o exemplo do bolo. Se eu tenho um bolo normal e eu uso para fazer ele, mantenho o açúcar, tá? Ou eu posso até reduzir um pouquinho o açúcar dele, mas mantenho. E troco o leite integral pelo leite desnatado, eu chamo ele de light, porque eu reduzi a caloria desse alimento, mas não necessariamente ele não tem açúcar, tá? Mas ele é considerado menos calórico. É como se ele fizesse o indivíduo ganhar menos peso. Então, ele é caracterizado pela retirada de algum componente do alimento original com redução de calorias nele contidas. Ok? Outro mito interessante que a gente precisa ter sempre em mente, principalmente quem trabalha em centros de atenção básica. A gente precisa muito respeitar quem está na nossa frente, né? A gente sabe que as pessoas têm histórias de longa data de mitos, de coisa que foi passada de pai para filho. Minha avó sempre dizia que tal e tal e tal. Minha mãe sempre me orientou isso. E a gente tem que respeitar muito como que a gente passa essa informação. Porque, infelizmente, eu gostaria muito de dizer o contrário, mas não existem alimentos que baixam a glicemia. Não existe comprovação científica nenhuma de que se eu comer biribiri, eu posso chupar 1 quilo de biribiri, eu vou ficar com os dentes todos dormentes, mas eu vou continuar com glicemia alta. Baba de quiabo, batata yacon, chás diversos, maca peruana. Mas onde é que entra a nossa palavra? Muita sensibilidade, muita percepção no passar para o indivíduo. Às vezes ele está fazendo tudo com tanto sacrifício, aí colocou o biribiri ali no dia a dia. Você está vendo que não está causando prejuízo? Mantenha. Deixa que ele acredite. Às vezes isso facilitou, fez com que ele caminhasse mais, então aumentou a sensibilidade à insulina, fez com que ele tivesse mais cuidado com a alimentação de uma forma geral, termina ajudando com o controle glicêmico e perda de peso de certa forma. Lógico que a gente não tem que mentir para o paciente, tem que ser franco, dizer que, olha, a gente não tem evidência, mas já que é um alimento conhecido, isso é importante, não dá para ficar comendo qualquer coisa por aí e tratando como remédio. Já que é um alimento conhecido, a senhora não está usando em abundância e não está suspendendo sua medicação, mantenha então. Então, a gente tem que ter muito jeito e muito tato, e à medida que a evolução e o conhecimento e entendimento desse indivíduo vai avançando, a gente vai ampliando o tipo de informação. Mas, infelizmente, hoje a gente não tem nenhuma evidência de que existem estão alimentos que baixam a glicemia. O que existe, sim, são alimentos com menos carboidrato, que, portanto, e com mais fibra, que, portanto, interferem de forma com menos impacto, vamos dizer assim, no resultado da glicemia, tá? Vamos falar um pouquinho de adoçante, né? Adoçante é aquela coisa que hoje está bem mais popular do que já foi há um tempo atrás. É importante dizer que todo adoçante existe uma ida, ingesta diária aceitável. É uma recomendação máxima de consumo para que isso não cause problemas
para o indivíduo, né? A gente sabe que a maioria deles são artificiais, são substâncias químicas produzidas. Eu não posso dizer aqui que o adoçante causa isso ou aquilo, porque não existem evidências científicas de que isso cause, embora seja um alimento artificial, e a gente tente sempre desestimular o consumo, por conta de ser nutricionista, a gente sabe que a alimentação saudável e simples, com menos aditivos é o melhor, mas eu não posso chegar e dizer que adoçante causa nada, desde que respeitada a sua ingesta diária aceitável. Cada adoçante tem uma ida, não dá para a gente especificar aqui que é muito grande, mas eu logo adianto que não é uma quantidade tão insignificante, tão grande, tão pequena assim, né, a ponto de a gente estar tão preocupado com o consumo. Lógico que tem indivíduos que esguicham a garrafinha de adoçante num café e tomam 5, 6, 7 cafés por dia, ou suco, ou enfim. Indivíduo que come muito alimento diet, então, além do uso do adoçante adicionado, tem a presença do adoçante nos diets. Então, a gente precisa ter cuidado com todos eles. Muitos são liberados, a Anvisa nos libera esses aqui, que é o sorbitol, manitol, isomaltitol, maltitol, sacarina, ciclamato, aspartame, astévia, cesulfame-K, sucralose, neotame, taurina, lactilol, xilitol e eritritol. Todos eles são liberados pela Anvisa, mas o que eu gosto de frisar é a importância do rodízio. A gente precisa estar atento, porque principalmente naquele vovozinho que está acostumado a fazer as compras do mesmo jeitinho, no mesmo lugar, todo mês, toda semana, ele compra sempre o mesmo adoçante. Então, orienta ele que varie o tipo de acordo com a substância ativa. E esse trabalho de educação é muito lindo, gente, que a gente consegue coisas maravilhosas. Levar uns rótulos de produtos vazios, por exemplo, você vai pegar, usou um adoçante, pega o rótulo, pede que ele traga, por exemplo, traz um rótulo, uma embalagem vazia de adoçante, para você conseguir mostrar para o paciente onde é o nome da marca comercial e o nome da substância ativa. Ensinar para que ele troque a substância ativa conforme acaba o adoçante por um outro diferente. Ok? Álcool. É uma outra questão bastante em foco quando a gente fala de diabetes, porque é uma preocupação. Pode ou não pode consumir álcool quem tem diabetes? Bom, primeira coisa que eu preciso dizer em relação ao álcool é que ele aumenta o peso. Ponto. Álcool é caloria vazia. 1 grama de álcool tem 7 calorias. 1 grama de carboidrato tem 4 calorias. Ou seja, álcool pura e simplesmente engorda mais do que açúcar. Então, a gente precisa ter cuidado quando o objetivo, quando a gente fala principalmente de diabetes tipo 2, que envolve, enfim, independente se é diabetes tipo 2 ou 1, quando a gente tem um objetivo de perda de peso, o consumo de álcool é uma contramão no processo. Então, a gente precisa diminuir, incentivar a diminuição do consumo. Em relação ao álcool, existem duas situações. Algumas bebidas possuem carboidrato, lembra? Eu já falei, carboidrato é tudo aquilo que é um nutriente presente no alimento que, quando ingerido, ele se transforma em glicose no sangue, praticamente 100% deles transforma em glicose. Os outros nutrientes, que é proteína e gordura, nem tanto. Transformam sim ao longo de um determinado tempo, mas 100% do carboidrato é convertido em glicose e interfere na glicemia. Então, muitas dessas bebidas alcoólicas, elas possuem carboidrato. Cerveja tem carboidrato, rosca tem carboidrato, porque vai ter a fruta e o açúcar. Então, o indivíduo precisa saber que possa ser que essas bebidas aumentem bastante a glicemia. Vamos supor que ele consuma o álcool, essa bebida à noite. Ele pode acordar de manhã com a glicemia mais alta em função do carboidrato presente na bebida. Mas esse álcool, pura e simplesmente, vamos imaginar que a bebida não tenha carboidrato, seja um destilado, ele pode causar uma hipoglicemia reativa e uma hipoglicemia severa, de difícil tratamento. Hipoglicemia é uma queda do açúcar no sangue, então abaixo dos níveis considerados normais. Então, baixou de 70, o indivíduo precisa recuperar com açúcar para restabelecer isso, porque o açúcar é o alimento primordial do cérebro. Então, a gente tem uma série de sintomas perigosos na presença de hipoglicemia, precisa ser tratado como urgência médica. Então, esse indivíduo, ele pode ter uma queda da concentração de açúcar no sangue. É como se o álcool, ele atrapalhasse, ele requer as vias metabólicas do fígado para que o fígado se detoxique dele, da presença dele. Então, ele termina se desocupando, grosseiramente falando, das vias metabólicas de ajuste da glicemia. Então, a gente precisa ter bastante cuidado. O consumo de bebida alcoólica à noite não dá para dormir com a glicemia tão baixa sem o consumo de algum alimento. Então, o indivíduo precisa se conhecer, saber o que acontece com cada tipo de bebida. Todas as vezes que ele bebe aquilo, ele acorda com a glicemia alta. Ele não vai precisar necessariamente corrigir antes de dormir com comida. Mas se corre o risco de cair durante a madrugada, é importante que ele coma alguma coisa antes de dormir. Isso é uma orientação muito importante, tá?
A ingestão diária, a recomendação de ingestão diária, de acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, homem, dois ou menos equivalentes alcoólicos por dia e mulheres, um. Seria uma lata de cerveja, uma dose de vinho, uma dose de uísque. A ingestão excessiva de etanol é desaconselhada, porque a gente já sabe que mais de 30 gramas por dia leva a uma série de alterações da homeostase corpórea, do metabolismo como um todo, eleva a resistência à insulina, por isso termina aumentando o peso também, interfere no triglicéride, na pressão arterial, fator de risco para acidente vascular cerebral, enfim, não é uma coisa a ser estimulada. Lógico que a gente tem que respeitar o contexto do indivíduo e trabalhar as coisas às vezes aos poucos, para que a gente não seja até confrontada e o indivíduo nem volte mais por conta de uma palavra que não foi bem colocada, né? Outra situação bem falada nos últimos tempos em relação ao diabetes é dietas com restrição de carboidrato. As famosas dietas low carb, elas são recomendadas ou não são recomendadas? De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, que é o que nos norteia, nos referencia, o nosso guideline, existem outros em outras sociedades. Na verdade, a Associação Brasileira se baseia em todas as outras sociedades, é um compêndio que reúne várias informações e a sociedade brasileira se posiciona como uma estratégia que não é indicada para a realização de dieta. Falei de novo. Sociedade Brasileira de Diabetes não indica a realização de dietas com conteúdo muito baixo de carboidrato para pacientes com diabetes tipo 1, especialmente crianças. Vocês podem ir lá colocar bota no Google SPD Diabetes, que vocês acham um site. Eu acho que inclusive é uma fonte de informação muito importante para quem trabalha em locais mais distantes, é um centro de informações científicas sobre o que se relaciona ao diabetes. Então, vale a pena dar uma futucada, dar uma conhecida lá. Inclusive, tem as diretrizes, a de 18 e 19, a de 19 já vai sair agora, a gente tem a última, 17 e 18. É uma leitura que eu recomendo a qualquer profissional de saúde que lide com diabetes. Vale a pena, vocês conseguem baixar em PDF. Basta botar no Google diretrizes SBD e você vai baixar em PDF. É um documento muito bom. Tem várias questões, tudo relacionado ao diabetes. Tratamento de doença renal, dietoterapia, alimentação, tecnologia, tratamento medicamentoso, vários focos do tratamento do diabetes. Então, o que é importante lembrar é que saiu recentemente uma nota falando sobre isso, alguns estudos que estavam focando no uso de dietas com baixa concentração, baixo conteúdo de carboidrato. E a sociedade realmente se posiciona contrária a isso, porque não existem evidências da segurança disso. A gente sabe que carboidrato, 100% dele, interfere na glicemia. O que a gente precisa? Comer a quantidade de carboidrato suficiente e necessária, não mais do que isso. O problema é que a nossa população come muito mais carboidrato do que deveria, então eles fazem tipo um hipercarb, né? Vamos dizer assim. A gente não precisa sair do hipercarb para o low carb, a gente precisa ficar no normal carb, selecionando os carboidratos melhores, fazendo uma alimentação mais criteriosa, mas eu não preciso simplesmente restringir carboidrato e aumentar o consumo absolutamente de proteína e gordura, porque diabetes não é só glicemia. Essa é uma frase que eu acho que é fundamental. Lógico que a gente persegue o controle da glicemia de uma forma diária, né? Em quem tem diabetes tipo 1, então, a cada instante. Mas a gente precisa entender que o diabetes é um quadro, um indivíduo é um quadro complexo. Então, uma dieta rica, muito rica em proteína e, portanto, pobre em carboidrato, é uma dieta extremamente aterogênica, né? Com alta produção de radicais livres, é uma alimentação que envelhece, vamos dizer assim, mais rápido, e é o que a gente menos quer num indivíduo que já é lesionado o tempo inteiro por hiperglicemia. Então, a gente precisa tratar esse indivíduo de uma forma complexa. O indivíduo consegue perder peso fazendo dieta low carb? Depende. Se ele come muito carboidrato e de repente ele para de comer e o problema dele era o carboidrato, ele perde de fato peso. Existem algumas sociedades ao longo do mundo que se posicionam em relação ao uso de low carb para perda de peso. E de fato existem alguns critérios. Eu não estou colocando, né, balde de água fria nesse conceito de low carb, mas eu acho que são estratégias pontuais, em indivíduos pontuais, e não pode ser a recomendação plena para tratamento, principalmente em indivíduos de diabetes tipo 1, que o risco de cetoacidose já é maior. Não sei que eu posso dizer que o risco é um paciente que usa insulina, que na ausência dela essa cetoacidose pode acontecer.
E eu diria que a dieta cetogênica, que é uma dieta muito pobre em carboidrato, é um outro fator de risco para isso. Então a gente precisa ter muito cuidado com essa restrição absoluta de carboidrato. Lembrando que a Organização Mundial de Saúde não recomenda a ingestão inferior a 130 gramas por dia, né, de carboidrato, que dá em torno de 50 a 55% de carboidrato, sendo eles saudáveis, lógico. Pirâmide alimentar. Eu acho que todo posto de saúde precisava ter uma pirâmide alimentar. Todo centro de tratamento de atenção, todo consultório, porque a pirâmide foi um guia criado para auxiliar o indivíduo, paciente leigo, a entender como deve ser sua alimentação. Na verdade, eu não acho essa pirâmide mais didática, visual, que eu acho que a pirâmide tem que ter tem que cumprir o seu papel visual de informar. O que eu gosto muito dessa pirâmide é a informação em relação ao exercício físico, algumas outras trazem um consumo de água também aqui na base, mas a pirâmide organiza os alimentos em grupos e determina a quantidade que deve ser de recomendação de uso deles. Então, essa, embora seja muito antiga, eu acho que para o paciente dá uma ideia visual. Embora a gente precise orientar que não dá para ser só pensar em pirâmide e pronto. Lógico que a gente tem que individualizar, tem que avaliar o estado nutricional do paciente. Mas a mensagem que a pirâmide quer trazer para a gente é: base é mais larga, portanto eu preciso consumir mais. À medida que eu vou subindo na pirâmide, eu vou diminuindo a minha necessidade de consumo. Os carboidratos continuam na base da pirâmide, a ingestão deles precisa ser maior em relação aos demais nutrientes. Eu não quero dizer com isso que eu tenho que sair por aí comendo carboidrato. Eu acho que o problema só está aí, na quantidade ingerida. Ele é um nutriente mais barato metabolicamente, se é que eu posso dizer. Ele traz menos consequências. A via metabólica dele é para a oxidação de produção de energia. Então, eu preciso consumir em torno de 6 porções diárias de algum desses alimentos fontes de carboidrato. Estão todos eles aí. Milho, pães, lógico, preferindo integral. Todas as raízes, batata, farinha, enfim, vários alimentos que fazem parte da alimentação nossa do dia a dia. As frutas e verduras estão aqui um pouco acima do carboidrato, são fontes de vitaminas e minerais, são importantíssimos no dia a dia. O problema é que as pessoas querem tirar isso aqui e querem aumentar aqui, e continuam não seguindo a orientação da pirâmide. Então, a gente precisa povoar a alimentação com frutas e verduras, sim, certo? Depois a gente segue para as proteínas. Mais uma informação de que não há necessidade de fazer uma dieta tão hiperproteica, porque a proteína está lá em cima. Nossa necessidade de proteína, que é um nutriente construtor, que tem uma série de funções importantes para a formação de células, de enzimas, hormônios e tal, mas a necessidade corpórea dela não é tão grande. Então a gente não precisa. E aqui entra o grupo de todas as carnes, frango, peixe, leite, iogurte e tal. E no topo da pirâmide é o que a gente menos precisa, que são os açúcares e as gorduras. Agora, vale a pena ressaltar que a gordura monoinsaturada, ela é um alimento interessante para a gente, tá? Por que ela está no topo? Porque a quantidade consumida não precisa ser grande. Então, não quer dizer que ela seja tão ruim quanto, por exemplo, um sorvete, né? Que tem bastante gordura trans, gordura saturada, açúcar. Mas a quantidade consumida dela não justifica que ela desça para cá, porque ela, além de tudo, é bastante calórica, mas é um alimento importante para a alimentação da gente. Então, esse é o conceito básico de alimentação. Serve para quem tem e quem não tem diabetes. Eu falei mais ou menos um pouco sobre isso já, mas por que o foco tem que ser no carboidrato? Porque 100% dele se converte em glicose dentro do corpo. Então, eu vou comer um milho, eu vou comer um pão, eu vou comer sei lá, um abacaxi, que embora seja fruta também tem carboidrato. E eu vou mastigar, eu vou digerir, vou deglutir, vou digerir e a metabolização dele vai gerar glicose no sangue. Praticamente 100% dele vai virar glicose. Então, eu que tenho diabetes, quem tem diabetes, precisa ter um controle da quantidade de carboidrato ingerida, porque é ela que vai interferir 100% dela que vai interferir diretamente na glicemia, ok? Então, o que o paciente precisa? Saber contar carboidrato, saber identificar. Por que conhecer o carboidrato é importante? Por isso que eu acabei de falar. Contagem de carboidrato é uma técnica que eu trabalho bastante aqui e eu gosto muito, porque é uma forma de você ensinar o indivíduo a se alimentar de uma forma saudável, porque o princípio de alimentação saudável é a base de tudo, mas permite a ele uma alimentação normal, onde eu não vou dizer, você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode. Ele vai poder todas as coisas desde que ele respeite quantidade, frequência, porção, e ele vai começar a conhecer quanto de carboidrato possui os alimentos. Então, alimentos mais ricos em carboidrato, eu preciso consumir em menor quantidade. Os que possuem menos carboidrato, a depender do horário, eu posso consumir mais. Então, é passar a informação para o
paciente, fazer com que ele participe do processo, porque eu não acredito num tratamento em que o médico trata, que o nutricionista trata, em que o psicólogo trata, se o paciente não faz parte do processo. Ele tem que ser parte integrante, prioritária. E, aliás, um parecer da Sociedade Brasileira vai trazer uma parte muito importante sobre isso. O papel do paciente no tratamento do diabetes. Ele é o foco. Todos podem fazer contagem de carboidrato? Sim, todos podem fazer. Do analfabeto ao que usa insulina, ao que usa remédio, ao que usa apenas a basal, o que importa é o grau de informação que você vai passar para o paciente, para o indivíduo. Se ele não sabe diferenciar uma coisa da outra e você percebe que você não consegue ir além, para até onde você consegue. Então, para até onde você acha que ele absorveu. Se o paciente ele consegue ir além, você avança um pouquinho mais. Às vezes, a gente consegue só dizer para ele que ele pode trocar o pão por 5 biscoitos, 5 a 6 biscoitos. Isso já foi informação válida, isso já é um tipo de contagem de carboidrato. Porque até então ele não sabia que pão e biscoito era a mesma coisa, que às vezes ele comia pão e biscoito e achava que não teria problema. Então, quando você fala que ele pode trocar e substituir, ele já está fazendo algum tipo de contagem de carboidrato. Por onde começar? Conhecer onde tem carboidrato, saber em qual alimento ele vai encontrar carboidrato e em qual ele não vai encontrar. Pronto. Como que eu vou identificar se o alimento tem ou não carboidrato? Basta eu conhecer esses aqui, o grupo desses alimentos. Então, pães, massas, biscoitos, cereais, arroz, aveia, grãos, qualquer grão, feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, raízes, aipim, inhame, aminho, batata doce, banana da terra entra aqui também, não é uma raiz, mas entra aqui no processo também. Mel, açúcares, doces, sucos, frutas. Percebam que todos estão no mesmo grupo, inclusive os açúcares no mesmo grupo do pão, no mesmo grupo dos doces, das massas. Todos eles produzem glicose, resultam em glicose no sangue quando são digeridos. O segredo da história é saber quanto consumir de cada um deles, tá? Então, existem porções que são equivalentes. A gente vai falar isso já já. Então, o indivíduo precisa entender que quando ele come pão, vai interferir na glicemia. Quando ele come feijão, vai também. Biscoito também. Frutas também. Senão ele chega pensando, e fruta tem carboidrato? Fruta aumenta a glicemia? Ou sei lá, algum outro conceito que ele tem errôneo. E quando a gente traz a ideia de que o carboidrato tem nesses alimentos, ele consegue clarear um pouquinho mais isso. Existem algumas listas ou tabelas, né, com a quantidade de carboidratos dos alimentos. A depender do paciente, ele não vai ter, né, condição de identificar isso com grande clareza. Cada caso é um caso. Eu estou falando mais de uma atenção básica, mas vale muito para os profissionais de saúde. Eu acho que todos devem ter. Vocês conseguem baixar, inclusive, vocês colocarem lá, Manual de Contagem de Carboidrato da Sociedade Brasileira de Diabetes. É o que eu mais gosto, é o que eu acho mais completo. Então, vocês botam lá no Google Manual de Contagem de Carboidrato, SBD, e vocês baixam também em PDF, assim como baixam as diretrizes que eu já passei para vocês até há pouco. Mas aqui a gente consegue ver, por exemplo, o alimento. Vamos lá, abacaxi. Estou gostando de abacaxi hoje, hein? Abacaxi, uma fatia média e a quantidade de CHO, que é carboidrato, dele, 10 gramas. Então, o paciente ou agente ou indivíduo começa a fazer comparativos. Por exemplo, eu vou comparar o abacaxi, que tem 10 gramas de carboidrato, com, por exemplo, o acarajé. Lógico que são de grupos diferentes, enfim, não estou querendo fazer trocas nem substituições. Mas ele começa a entender que o abacaxi interfere bem menos na glicemia dele do acarajé. E aqui eu estou falando só o bolinho, tá? Um bolinho médio, de pequeno a médio, de acarajé, sem uma vatapá, por exemplo, que tem mais carboidrato. Então, em torno de 25 gramas de carboidrato, um bolinho de acarajé, um abacaxi tem 10. Agora, eu preciso ter noção da porção, né? Não é um abacaxi inteiro, é uma fatia média. Então, esse conceito de quantidade de carboidrato dos alimentos de acordo com a porção, se o indivíduo começar a entender isso, já foi um ganho significativo no tratamento dele. Não deu para trabalhar a tabela completa de contagem de carboidrato? Então a gente trabalha com porções de equivalência. E a coisa visual facilita muito. Nos centros que fazem sala de espera, que eu sei que alguns locais já têm, vale muito a pena, gente, vocês investirem em algo que é visual. Não precisa ser nada caro. Uma impressão colorida numa folha de ofício mesmo já dá para fazer. Não deu para ser colorido, vai preto e branco mesmo, já vai alguma coisa. Mas a ideia é que o paciente consiga ver. Aquilo que ele vê, ele é diferente daquilo que ele escuta. Então, quando você põe essas duas fatias de pão do lado de um pão cacetinho, do lado de duas fatias, não consegui achar duas rodelas, tá? Duas rodelinhas de inhame, você está dizendo que eles são substituíveis. Ou seja, o efeito disso e disso na glicemia é o mesmo.
Então, eles podem trocar. O que que eles não podem adicionar? Porque a glicemia vai subir demais depois daquela refeição. E você começa a dizer que isso também é igual a 6 biscoitos. Ah, mas biscoito Maria, maisena eu posso? Sim, porque a quantidade de carboidrato é muito semelhante do biscoito crack. Então, são informações que vão crescendo. É lógico que eu estou falando aqui de um alimento. Eu gostaria muito de estar falando que todo mundo só vai comer integral, todo mundo só vai comer castanhinhas e tal, mas a gente precisa ser real. A gente precisa passar a informação que a gente sinta que vai ser aplicável. Lógico que eu não estou falando de dois extremos. Tem indivíduo que quer chegar no nutricionista e sair de lá ouvindo exatamente que ele tem que fazer aquilo que ele já fazia sem nenhuma mudança. E a gente precisa ter um ponto de mudança. Gosto daquela frase que nada muda se nada muda. Mas se eu estou falando de um indivíduo que tem dificuldade financeira de comprar, sei lá, o sustento da casa, eu não vou pedir para que ele compre pão integral, pelo amor de Deus. Eu queria que a minha orientação não seja seguida. Então a gente vai trabalhar com ele o conceito de quantidades de porções. No dia que ele puder, que ele entender, que ele tiver condição, ele vai partir para o integral. Mas enquanto ele não puder, ele vai comprar o cacetinho mesmo, desde que ele coma um. Porque é o equivalente glicêmico que vai ser do pão integral é um cacetinho ou duas rodelas de leite. Lógico que eu não estou comparando quantidade de fibra, quantidade de nutrientes, eu estou comparando questão glicêmica de carboidrato para resultado glicêmico, ok? Mais ou menos isso que eu já falei, né? Uma unidade de pão tem 28 gramas de carboidrato e o pão, sendo ele integral, 25, ou seja, são substituíveis. Infinitamente melhor o pão integral. Isso é inquestionável. Inquestionável, não estou nem levando isso em foco. Mas a gente está falando, a gente precisa contextualizar as diferentes situações que a gente vive, né? Então, vamos trabalhar. E outra coisa importante, eu não queria deixar de falar isso, que eu acho que não tem um slide na frente, não. Comer o carboidrato puro, você tem um resultado. Se eu pegar um pão e comer um pão puro, eu tenho uma resposta glicêmica. Se eu coloco alguma gordura ou proteína nesse pão, eu tenho uma resposta melhor glicêmica em relação ao indivíduo. Então, é como se a proteína e a gordura lentificasse a resposta desse carboidrato. Então, um ovo no pão. Deu para ter queijo? Queijo no pão. Não, manteiga, margarina, não são margarina, a gente não recomenda, né? Uma quantidade menor de manteiga que seja. Azeite de oliva, se deu para ter, põe um pouquinho no pão. Então, qualquer tipo de gordura ou proteína que esteja presente nesse pão, nesse carboidrato, já ajuda nessa resposta mais lenta da digestão do carboidrato, a resposta glicêmica. Isso é um conceito muito importante. Por exemplo, melancia. Ah, a melancia sobe muito a glicemia, tá? Vamos comer a melancia então com a fatiazinha de queijo, vamos comer a melancia com as castanhas. Às vezes no interior isso é bem acessível. Já dou uma lentificada. Não vai ser uma grande porção de melancia, delimita a porção e associa com oleaginosa. Já dá uma segurada. Ok? Porções equivalentes de frutas também, então a gente tem que trabalhar, não é o conceito de tal fruta pode, tal fruta não pode. Lógico que a gente está tendo um pouco de ressalva em relação à pinha e ao caqui, porque são frutas bem concentradas em carboidrato, mas, sinceramente, quanto às demais, a gente precisa tentar encontrar uma porção, um equivalente que seja padrão entre eles e que permita a troca. O que eu não posso? Sentar e comer uma penca de banana, né? Então eu posso comer uma banana a cada refeição, não tem problema nenhum. Uma banana no café, uma banana no lanche, uma banana no almoço, uma banana. O problema não é a quantidade final de bananas no dia. O problema é a quantidade de bananas por refeição. Lógico que, como nutricionista, eu tenho que dizer que a gente tem que variar o máximo possível. Mas às vezes naquela casa só tem banana. E é melhor que ele coma banana do que ele vá comer o biscoito, porque é muito menos saudável do que a banana. Então, a gente orienta sempre trocas e variando sempre o tipo de fruta, mas atentando para o tamanho da porção. Às vezes, comer duas bananas faz um efeito menor do que comer uma laranja enorme, uma maçã enorme, aquela maçã quase uma melancia, mas definindo pequenas porções de frutas por vez. Esse é o segredo do consumo de frutas. Quais alimentos não precisamos contar carboidrato? Vegetais crus e cozidos em pequenas quantidades, mais ou menos uma xícara de vegetal cru. Pode ser até um pouco mais de meia xícara de vegetal cozido, uma quantidadezinha um pouquinho maior de vegetal cozido. Lógico que eu não estou falando de batata, aipim, inhame. Estou falando de cenoura, brócolis, couve-flor, folhas diversas, agrião, enfim. Então, esses alimentos, a gente não precisa se preocupar tanto com a quantidade de carboidrato dele. E as carnes, aves, peixes, são as proteínas de uma maneira geral, eles também não interferem imediatamente na glicemia. Mas, se consumido em excesso, eles se converterão em glicose lá na frente, vai interferir na glicemia de certa forma. Então, manter sempre quantidades dentro das recomendadas. Bom, qual a quantidade de carboidrato que eu devo consumir? Essa é a resposta que o paciente pode fazer.
Isso não tem uma resposta fechada, porque somos diferentes e o estado nutricional do indivíduo vai determinar essa quantidade. Mas a gente precisa se basear se ele precisa ganhar mais peso ou não. E mais importante, deixa eu voltar aqui que eu passei. Mais importante do que você definir a quantidade do dia é definir a quantidade por refeição. Isso é uma sacada para quem faz orientação para paciente em grupo, principalmente. Então você vai dizer para ele, ó, o paciente adora perguntar: quanto de carboidrato eu vou comer? A minha resposta é: quanto de carboidrato você vai comer no café, quanto de carboidrato você vai comer no lanche, no almoço e assim por diante nas demais refeições. Porque você não pode simplesmente juntar todas numa refeição só, porque você vai para o aniversário de noite, você quer passar o dia sem comer para comer mais no aniversário. Não dá, que você vai sair hiperglicêmico e provavelmente faça a hipoglicemia ao longo do dia. Então, é a distribuição dos carboidratos ao longo das refeições que mantém a estabilidade glicêmica, que tende a manter a estabilidade glicêmica. Vou falar um pouco de terapia nutricional de acordo com o tratamento. Então, terapia nutricional no paciente que faz uso de hipoglicemia antioral ou insulina basal. Insulina basal é aquela de ação longa, ação prolongada, que normalmente é aplicada 1 ou 2 vezes por dia e que não tem pico de ação. Teoricamente não tem pico de ação quando a gente fala com NPH, mas a ideia é que ela tenha uma ação longa. É uma dose de medicação fixa, assim como remédio oral. Ele sabe lá, sei lá, eu uso um comprimido de 1 grama de metformina, de metformina no café da manhã. Então, tanto a dose do remédio quanto a dose da insulina são fixas. Nesse paciente, ele precisa ingerir uma quantidade fixa de carboidrato nas refeições. Então, essa distribuição pode ser feita de acordo com o hábito dele. Eu tenho aqui uma sugestão, isso é apenas uma sugestão: 20% no café da manhã, 5% no lanche, 30% no almoço, 10, 25 e 10. Embora isso seja ajustável de acordo com o hábito do indivíduo e principalmente de acordo com a resposta glicêmica dele. Se o indivíduo adora fazer um big mega café da manhã e ele faz hiperglicemia pós-café, a gente tem que negociar que não dá para ser assim, a gente tem que redistribuir. Então, vamos puxar esse carboidrato para as outras refeições. Não precisa fazer um enorme café, porque no meio da manhã já vai ter um lanche, então não vai ficar com tanto apetite assim até o almoço. Tá? Então, a gente tem que partir de uma sugestão inicial e ir ajustando. Ele pode dizer: eu estou com muita fome de tarde, eu preciso de um pouquinho mais de carboidrato. Você pode avaliar se aumenta um pouquinho o carboidrato do lanche da tarde, para que ele não chegue morrendo de fome à noite, ou se você associa uma outra proteína ou gordura no lugar para dar mais saciedade. Enfim, mas a distribuição de carboidrato para o indivíduo que faz uma terapia fixa de medicamento tem que ser fixa. Então, a quantidade fixa de medicamento, quantidade fixa de carboidrato. Já no indivíduo que faz uma terapia com uso de 2 insulinas, que é a insulina basal, que é a que a gente falou no caso anterior, e os bolos que vão cobrir as refeições. Então, é como se isso aqui, aqui é o café, então eu cubro com insulina. Aqui é o almoço, eu cubro com insulina. Aqui é o jantar, eu cubro com insulina. Normalmente, essa insulina bolos, que é a dose de insulina necessária para cobrir a alimentação e ou correção da glicemia elevada, ela pode ser ajustada de acordo com a ingestão. Lógico que isso requer um conhecimento do paciente, do profissional que está trabalhando também. Você não vai poder dizer isso a um vovozinho de, sei lá, 75 anos, que não sabe ler nem escrever, que ele vai agora, quando ele quiser comer isso, ele vai tomar tanto e que aí não vai dar certo. Mas a depender do paciente que você tem, você pode orientá-lo que a quantidade de insulina ela precisa ser proporcional ao alimento. Porque às vezes o paciente acha que ele mantém a dose de insulina fixa e come menos hoje. Ele vai fazer hipoglicemia. Então, se ele quer manter a dose do bolos fixa, ele tem que ter uma quantidade de carboidrato também fixa. Se ele quer comer mais carboidrato, a dose do bolos dele tem que ser ajustada para essa quantidade a mais de carboidrato. Ok? Uma informação muito importante que eu acho que vale a pena todo paciente que tem diabetes, principalmente que usa insulina, mesmo que seja apenas a basal, ele precisa ser orientado quanto ao tratamento de hipoglicemia. Até os pacientes que usam secretagogos ou outras medicações orais que têm o efeito de baixar mais a glicemia, eles também precisam ser orientados quanto a isso. Porque a gente trata um indivíduo, o médico prescreve a medicação e o nutricionista o alimento, para que a glicemia dele baixe. Certo? Ele tem uma concentração alta de glicose, a gente orienta para que esse nível fique dentro do recomendado. Só que algumas vezes, ou porque ele tomou a medicação errada, ou porque ele comeu menos,
essa glicemia pode baixar mais do que o nível normal, que é o que a gente quer. Então, ele precisa entender que ele terá sintomas nesse momento: tremor, tontura, suor frio, sensação de desmaio, às vezes uma língua dormente, dor de cabeça persistente que de repente aparece. Então, ele precisa conhecer, se conhecer. Se houver monitorização, melhor, que a gente fica mais tranquilo, o paciente vai lá, mede, percebe que a glicemia deu menor que 70, ele vai tomar uma dessas condutas aqui. Uma colher de sopa de açúcar, normalmente eu recomendo diluir na água, não pode estar gelada, senão o açúcar não dilui, tá? Ou então 3 balinhas moles, que ele mastiga e engole uma, mastiga e engole duas e a terceira. Ou 200 ml, mais ou menos um copo, de suco de um suco de alguma fruta já adoçada, tá? Que tem um pouco de açúcar nesse suco. Então, isso aqui vai recuperar o nível de açúcar dele, o nível de glicose que caiu. E é importante que ele entenda que isso aqui é suficiente e necessário. Ele não precisa comer mais, porque às vezes um dos sintomas é muito apetite. Então, a gente fica numa sensação de que nada vai resolver, e quanto mais ele comer, mais ele sai. Ele vai sair de 50 e vai para 300. Então, ele precisa focar o tratamento nisso aqui. Então, não tem que pensar. Fez hipoglicemia, trata com uma dessas coisas, espera um pouco, vai levar 10 a 15 minutos para melhorar. Não é uma coisa que melhora assim de repente. Vai levar um tempinho, porque é o tempo do açúcar digerir e chegar no sangue. Mas qualquer outro alimento vai demorar mais. Então, ficar comendo é a pior das alternativas. Tratou com um desses itens aí, segura um pouquinho que os sintomas vão melhorar. Ok? Então, todo paciente tem que ser orientado a isso aí. Inclusive, a ter as balinhas no bolso, principalmente se ele usa insulina. Se gosta muito de balinha e vai ficar beliscando as balinhas, tem que encontrar uma coisa que não goste. Um mel em sachêzinho, pode ser 3. Enfim, mas é importante que ele seja orientado. O Glinstan, mas é um pouco mais caro e nem todo local você encontra. Mas é uma bisnaga maior, parece uma bisnaguinha de mel, mas que basta um sachê daquele. Normalmente não tem um sabor muito bom, então os beliscadores de plantão é uma boa opção. Esse aqui, eu não posso dizer que é o slide mais importante, mas eu acho que é o centro de todas as coisas. Quando a gente fala a gente fala em diabetes, a gente precisa falar em educação em diabetes acima de tudo, porque o paciente que é educado, que é orientado, que é instruído no que fazer, tende a acertar muito mais. Então, tem uma frase de Joslin que é muito linda, que eu inclusive divulgo nas minhas atividades: a educação em diabetes não é parte do tratamento, ela é o tratamento. Então, precisa de uma equipe multidisciplinar, precisa do esforço cooperativo de todo mundo, porque a gente precisa tratar o indivíduo como um todo. O diabetes está no centro, mais uma vez aquela balancinha aqui girando ao redor dele, que é a medicação, a alimentação e exercício físico, tem que estar sempre incentivando o paciente. A gente, como educador, como um profissional que lida com o paciente, a gente tem a responsabilidade de não só de orientar, mas a responsabilidade de conseguir estimulá-lo. Porque não é fácil, gente. Mudar comportamento não é uma coisa que a gente faz da noite para o dia. E se a gente não tiver a capacidade de estimular, de incentivar, de dizer vamos, você consegue, é um passo de cada vez, mas a gente está aqui para te apoiar, eu tenho certeza que você vai conseguir. Aquela coisa do incentivo diário que todo mundo precisa para todas as coisas. Então, esse paciente vai ter um equilíbrio emocional melhor, ele precisa ter o apoio social e da família. Às vezes, os familiares fazendo parte desse atendimento é muito importante. E isso tudo gera uma motivação pessoal nele, porque se ele não estiver motivado, ele não vai conseguir fazer nada. Nem a medicação ele vai tomar direito. Ele precisa ter um estímulo, uma motivação que muitas vezes vem da equipe que trata ele. Então, ele vai ter que focar na disciplina, na força de vontade, no controle domiciliar da glicemia, seja com monitorização ou fazendo o controle periódico conforme o médico orienta, depender de cada situação e de cada forma como o paciente é tratado. O que eu quero dizer é que a educação em diabetes é a chave do sucesso para que todas essas coisas que eu falei anteriormente sejam colocadas em prática. E o que a gente quer é um bom resultado, porque a gente está aqui para trabalhar e ver resultado do nosso trabalho, né? E não para estar perdendo tempo falando um monte de coisa que não vai ser aplicada. Então, se a gente, como equipe de saúde, se une e para cada um dar um pouquinho, eu acho que o resultado final é proveitoso. Sucesso do nosso trabalho e alegria maior de ver o resultado no próprio paciente. Bom, então, só queria fechar com essa ideia de que o diabetes é uma doença multifatorial. São vários os fatores que interferem nisso aí. Não é só uma causa, não é só a glicemia. Eu preciso entender o indivíduo como um todo. Ele requer um conjunto de profissionais específicos para cada área, em especial no que diz respeito à conduta medicamentosa, nutricional e de atividade física, que são os 3 pilares do tratamento. Então, isso é o que eu penso, é o que o diabetes tem que requer de nós uma cooperação, ajuda e um estilo de vida saudável. Uma vez eu tive um paciente no consultório que me disse assim: Sabrina,
O diabetes salvou minha vida. Olha que coisa interessante de se dizer, né? Eu gosto sempre de dizer isso porque às vezes a gente precisa entender que algo que vem para requerer de nós uma certa responsabilidade, um certo compromisso, faz a gente despertar para um monte de coisa que a gente fazia errado. Então, incentivar o paciente isso, de que ele é agente de transformação da sua vida e que ele consegue boas respostas, eu acredito que é o sucesso do nosso trabalho. Ok? Espero ter ajudado vocês. Estou disponível a qualquer questão, tá bom? Um abraço. Faço o que aqui? O pior é que eu não me dei tempo, não dei conta do tempo. Eu devia ter olhado a hora que eu comecei. Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Disponível em qualquer lugar e a qualquer hora. É fácil e sem complicação. Se você é integrante de equipe de saúde da família, núcleo de apoio à saúde da família, consultório na rua, mais médicos, programa Saúde na Escola e Academia da Saúde, se conecte com a gente. Por internet, telefone ou pessoalmente. Saiba mais: www.telesaude.ba.gov.br